Olá pessoal, como estão? Vamos dar continuidade à nossa disciplina EAD, tudo bem? Falando um pouquinho agora sobre a dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória, o nome por si só já exemplifica para a gente o que é. O paciente tem alguma dificuldade de respirar e tem várias situações de emergências que levam a essa situação. Então, qual é o nosso objetivo aqui com essas séries de vídeos que vão ser lançadas nessa etapa da aula? É entender um pouco sobre as principais dificuldades respiratórias. Para começar, pessoal, a dificuldade respiratória ele pode ser o principal sinal de algumas situações de emergência, como eu já estava falando para vocês. A principal delas, que é a que a gente vai ver primeiro, nesse primeiro momento, é a hiperventilação, certo? Rafael, que danada é isso? Hiperventilar. É respirar demais, pessoal. Eu já falo para vocês melhor sobre isso. Na clínica de odontopediatria, pessoal, na clínica odontopediátrica, tem situações mais sérias que podem levar a situações mais perigosas, como um broncoespasmo, como obstrução de vias aéreas, como asma. Mas daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre cada uma delas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que o cirurgião geral deve saber fazer. Então, o que o cirurgião geral deve estar apto a fazer? A reconhecer prontamente o sinal de dificuldade respiratória. Aí, pessoal, não entra uma dificuldade tão grande. Por quê? Porque quando o paciente não consegue respirar, ele começa a ficar completamente desesperado. Um dos principais sinais que o paciente faz é pôr a mão no pescoço, relatando a dificuldade respiratória. Então isso você não vai ter dificuldade de identificar. Depois disso, pessoal, tentar estabelecer o diagnóstico diferencial. Poxa, ele está com uma dificuldade respiratória porque está tendo uma crise de ansiedade, ele está tendo uma dificuldade respiratória porque ele se engasgou com alguma coisa está obstruindo a via aérea dele. Será que esse paciente tem asma ou não? E a partir daí você vai instituir todas as manobras de atendimento necessárias, tá bom? Então o que é importante observar, pessoal? Como se o paciente está respirando de forma adequada. Rafael, mas como eu sei se o paciente está respirando de forma adequada ou não? Antes de começar o procedimento, pessoal, durante o preenchimento da ficha dele, da anamnese, você vai observar algumas situações básicas. Não sei se vocês lembram lá do exame físico, mas uma das coisas fundamentais de avaliar no exame físico era a frequência respiratória. Então, poxa, quantos movimentos, né? Quantas vezes o tórax do meu paciente ele enche, tá bom? Por minuto, quantas vezes ele respira? Isso é importante observar. É muito importante que a respiração do paciente se dê sem nenhum esforço ou dificuldade. Então, nosso paciente que já relata uma dificuldade para respirar, vou dar um exemplo, pacientes que têm algum tipo de efizema, pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica causada pelo cigarro, esses pacientes são pacientes que já têm naturalmente uma dificuldade em respirar. Falar frases inteiras sem ter que interrompê-las, isso é fundamental, pessoal. Isso é muito importante no diagnóstico de pacientes que têm problema respiratório. Enquanto o meu paciente está respondendo a minha anamnese, contando uma história para mim, ele não consegue nem finalizar a frase, às vezes sem parar para respirar. Então, o que é importante, pessoal? Observar essa frequência respiratória. A frequência respiratória normal é de 14 a 18 movimentos por minuto. Lembrando que em crianças é de 15 a 30 movimentos, a criança respira mais rápido, e bebês de 25 a 50 movimentos por minuto. Tranquilo? Então, vamos falar da mais comum de acontecer no consultório odontológico, que é a síndrome de hiperventilar. Síndrome da hiperventilação. Tranquilo? Então vamos entender um pouquinho sobre o significado e risco clínico dessa hiperventilação. O que é isso? Hiperventilar, pessoal, é aquela respiração em excesso. É quando o paciente fica ofegante. Então nós temos movimentos muito rápidos de respiração. São movimentos acelerados, tá bom? E a partir daí entra um contexto diferente. Poxa, algo está obstruindo minha via aérea? Não. Eu estou com dificuldade de respirar? Não, Rafael. O que é que está acontecendo? Eu estou respirando muito rápido. A partir do momento que eu respiro muito rápido, pessoal, entra muito oxigênio. Poxa, então como é que é uma dificuldade respiratória se entra muito oxigênio? A gente vai já entender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a ventilação em excesso é aumento da quantidade de ar inspirado que entra por unidade de tempo nos alvéolos de pulmão, dos pulmões. Então, é bem mais rápido do que, entra muito mais ar do que a gente está acostumado. Como é que isso acontece, pessoal? Normalmente, a hiperventilação ela é levada por situações de estresse.
e já falei para vocês várias vezes durante o curso que o atendimento odontológico gera estresse no paciente. Com isso, pessoal, eu vou ter um aumento da frequência respiratória. Poxa, o meu organismo, eu estou nervoso, então o que é que o meu organismo faz? Ele vai liberar adrenalina, vai liberar norepinefrina. Então, o que é que acontece, pessoal? O que é que ele faz com a gente? Pelo fato da gente respirar muito oxigênio, o que é que vai acontecer com o nosso CO2? Vai diminuir. Todo mundo lembra daquela historinha da aula de biologia do ensino médio, não lembra? A gente respira CO2, inspira CO2 e inspira O2 e expira CO2. Acho que todo mundo vai lembrar basicamente disso, apesar de ser bem mais complexo do que isso. Mas enfim, o que é que acontece, pessoal? A partir do momento que eu tenho uma diminuição da quantidade de CO2, já que eu tenho muito oxigênio, eu vou passar a ter uma alcalose respiratória. Rafael, que danado é a alcalose? É um aumento do pH do meu sangue. E isso vai gerar uma série de implicações, tá bom? Então, a deficiência de sangue, de CO2 no sangue, que a gente chama de hipocapnia, tá certo? O que é que ela vai fazer? Ela vai levar a uma redução do fluxo sanguíneo cerebral, através de um sistema de vasoconstricção bem severo. E essa redução do fluxo sanguíneo, pessoal, vai levar a uma deficiência, a uma hipóxia, porque não vai chegar o oxigênio. Ah, Rafael, beleza, eu estou respirando muito oxigênio. Porém, esse oxigênio, através desse movimento de vasoconstricção, não vai conseguir chegar ao cérebro. Ele não chegando ao cérebro, vai levar a uma hipóxia. Então, essa hipóxia vai levar a uma alteração ou então a uma perda da consciência. Entendido até aí, pessoal? Então, vamos saber um pouquinho sobre o significado e o risco clínico. Que risco ele traz para mim dentro do consultório odontológico? Qual que é a vantagem, pessoal? Situações de hiperventilação dificilmente requerem suporte básico de vida. Ou seja, o meu paciente, ele está respirando de forma eficiente. O que é que está errado, pessoal? É a frequência respiratória dele. Ele está respirando tão rápido, que a quantidade de oxigênio que está entrando não condiz com a quantidade de CO2. Então, eu tenho uma diminuição do CO2, do gás carbônico, e um aumento exagerado dessa quantidade de oxigênio. Então, o coração, apesar dos pesares, ele continua trabalhando satisfatoriamente. Eu não tenho um problema de parada cardíaca que eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca no meu paciente. Entendido? Então, quando que normalmente vai ocorrer essa situação de hiperventilação, pessoal? O principal fator predisponente é a ansiedade. Então, como a gente falou inúmeras vezes, o tratamento odontológico ele leva sim a um processo de ansiedade. É pouco comum em pacientes com mais de 50 anos. Por quê? O paciente com mais de 50 anos, normalmente ele já tem um conhecimento de vida, ele tem um conhecimento de causa, ele já foi ao dentista várias vezes, então raramente esse paciente com mais de 50 anos fica ansioso. Pessoal, ele é raríssimo em crianças. Por quê? A criança ela não esconde o que sente. Se ela vai ao consultório odontológico e ela tem medo, ela não vai passar pelo processo de ansiedade. Ela vai berrar, ela vai chorar, até que você faça algum conversa com ela, alguma coisa para tentar acalmar. Mas situações de hiperventilação são raríssimas em crianças. Normalmente, a maior incidência vai ficar entre, normalmente, 15 e 50 anos, ocorrendo principalmente em mulheres, tá ok? Por quê? Porque é mais comum que mulheres sofram desse processo de ansiedade, tá ok? Sinais e sintomas, pessoal. O que é que o meu paciente vai sentir? Ele vai ter uma palpitação, o coração dele vai começar a bater rapidamente. Parece que a gente sempre diz que é como se o coração fosse sair da caixa, tá certo? E um desconforto epigástrico, o paciente vai ficar com um desconforto estomacal. A frequência respiratória, pessoal, que o normal era de 14 a 18, vai para 25 a 30 movimentos por minuto. Tá bom? Além disso, eu vou ter um aumento da profundidade do meu movimento respiratório. O meu paciente ele vai respirar mais profundamente várias vezes e isso vai levar a uma sensação de sufocamento ou apertamento no peito. Então veja que engraçado, apesar do paciente respirar muito oxigênio, a sensação que dá é essa sensação de sufocamento. O que é que o meu paciente pode ter ainda, pessoal? Distúrbios visuais, pode ter tontura, vertigem, secura da boca, dor abdominal, cãibra, contratura de dedo,
formigamento, parestesia das extremidades ao redor do lábio, alteração ou perda da consciência. Então veja que isso vai evoluindo para um processo de uma crise de ansiedade. Então vejam que todo o problema gerado é gerado por conta da ansiedade, pessoal. Então, como é que eu vou prevenir que isso aconteça dentro do consultório? Eu vou reconhecer o estado de ansiedade do meu paciente. A partir do momento que eu reconheço que eu tenho um paciente ansioso, eu vou tomar todas as medidas necessárias. Como é que eu faço isso, Rafael? Através de um protocolo de sedação. Eu posso conversar com o meu paciente, fazer o processo de verbalização, eu posso distraí-lo com vídeos, com imagens, posso utilizar um protocolo de sedação mínima, que a gente já viu que é o protocolo com benzodiazepínicos, ou então com óxido nitroso. Tranquilo? Então é fundamental que a gente encontre isso. A partir do momento que o meu paciente teve uma crise de hiperventilação, eu não tive como prevenir, o que é que eu vou fazer? Primeiro, saber o diagnóstico diferencial. É aquilo que eu já falei para vocês. A partir do momento que eu sei que meu paciente está passando por uma dificuldade respiratória, eu tenho que saber qual a origem dela, se ela é realmente causada pela ansiedade. Eu tenho que interromper o tratamento imediatamente, nada de continuar, remover qualquer material da boca do paciente, veja que essa é uma recomendação que se repete sucessivamente, colocar o paciente em uma posição confortável, deixar o paciente muito deitado, pessoal, normalmente não é uma boa ideia, ele aumenta essa sensação de sufocamento. Então eu diria que deixar o paciente normalmente entre 45 e 90 graus. Tranquilizar o paciente. Se é algo causado por ansiedade, pessoal, a gente espera que é algo que passe rápido, tá bom? Pessoas que já experimentaram passar por uma situação de crise de ansiedade, acho que já meio que estão se identificando com esses sintomas. Então, o que é que eu vou fazer? Poxa, para corrigir a alcalose, pessoal, se o meu CO2 está muito baixo, eu tenho que respirar em um ambiente rico em CO2. Qual é a coisa mais fácil que eu posso fazer? Qual é o procedimento mais simples? Ter um saco de papel desses que tem na imagem guardado dentro do consultório. Professor, pode ser um saco plástico? Não. O saco plástico, pessoal, ele não se mantém o contorno dele. Se você for respirar num saco plástico, ele vai funcionar como um balão. Se você respirar, ele vai secar por completo, tá bom? Então, um saco de papel. A partir do momento que você vai respirando num saco de papel, esse ambiente que você cria, ele começa a ser rico em CO2. E a partir do momento que você respira, você vai respirar uma quantidade maior de CO2. Normalmente acalma o paciente. Ah, Rafael, não tem um saco de papel. Uma manobra bem antiga utilizada é você juntar as duas mãos, levar ao nariz e respirar dentro dessas mãos. Não é um ambiente totalmente selado, porém já dá uma ajuda. Você vai ficar repetindo essa manobra, vai pedir para o paciente ficar respirando nesse saco de papel até os sintomas desaparecerem, tá ok? Não havendo melhora, pessoal, você pode administrar um diazepam 10 mg por via oral, tudo bem? Para tentar acalmar o paciente. Sendo que isso só deve ser realizado após a tentativa da respiração no saco de papel. Tranquilo? Obrigado, pessoal. A gente volta já com outros vídeos.